Olá, telespectadora e telespectador. Esse é mais um programa da TV Comunitária, Canal 6 da NET, do Núcleo Educação e Cultura. E hoje nós temos o prazer de estarmos aqui conosco, com um bate-papo, Paulo Metri. Paulo Metri, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado. Viu? As câmeras são suas. E eu gostaria da sua saudação inicial aos nossos telespectadores. Boa noite. É um prazer estar aqui na casa da Câmara Comunitária, que eu há algum tempo não vinha, mas que sempre que eu vim aqui eu me senti muito bem recebido. Muito obrigado. Olha, Paulo Metri, a primeira voz que eu escutei falar de TV comunitária, eu estava no Modecon, numa palestra, Modecon, Movimento em Defesa da Economia Nacional, que foi criada pelo nosso querido Barbosa Lima Sobrinho, né? É um programa nacionalista de defesa, não é? Que ele fazia questão de dizer sempre que o meu nacionalismo não é expansionista, não é imperialista. E esse conferencista que primeiro ouvi falar sobre o canal TV a cabo, né, a Lei do Cabo, foi exatamente Paulo Metri. E como é que foi essa história inicial lá atrás? Você que é praticamente um fundador. Bom, Soriano, eu conto acerca desse fato, né, o nascedouro da TV comunitária, eu conto uma pequena fábula, né? Eu digo que as pessoas comprometidas socialmente, vamos dizer, elas estavam muito ativas na época, era a época da Constituição, se não me falha a memória, um pouco depois da Constituição, e estavam protelando a discussão na Câmara propositadamente para poder os conservadores dormirem. E todos eles se inscreviam para falar, falavam longos discursos, e com isso todos os conservadores dormiram. Na hora que os conservadores dormiram, eles apresentaram o projeto da Lei do Cabo, que permitia a constituição da TV comunitária, e foi aprovado rapidamente. Quando os conservadores acordaram, já estava aprovado, não podia voltar atrás. Porque é inusitado, rapaz, nunca tinha acontecido de não criarem barreiras para o povo se comunicar diretamente com o povo. Nesse nosso Congresso atual, isso não passaria em hipótese alguma. Isso aqui é um resquício de uma época de Brasil mais solidário, mais humano. Mais comunitário. Mais comunitário. Você disse tudo. É verdade. E hoje a gente tem mais de 120 canais pelo Brasil afora, né? Alguns, infelizmente, estão muito comercializados, coisa que a gente aqui não se permite. Nenhum diretor dessa casa é remunerado. Trabalhamos fazendo disso um sacerdócio, e tem que ser assim, por ideal, né? De dar vez, voz e imagem a todos os brasileiros, aqui no caso do Rio de Janeiro. Agora me permite fazer uma parte? Claro. Você, na sua modéstia, talvez não vá falar, e eu me sinto no dever de falar, de lembrar. A TV comunitária aceita doações, não aceita? É permitida por lei, não é? Aceita, e nós precisamos muito. A gente precisa, porque eu acho que a sociedade devia ajudar a manter a TV comunitária, assim como deve ajudar também a Carta Capital. As rádios comunitárias. As rádios comunitárias, né? Porque são órgãos de imprensa que quebram o monopólio, que é uma cunha no monopólio. E nós precisamos trazer informação correta para a sociedade. Se a sociedade soubesse dos fatos contados corretamente, ela não elegeria o número de congressistas corruptos e entregues ao capital que existe hoje. E eu diria, Paulo, que sem mídia livre, sem imprensa efetivamente democrática, nós não podemos aprofundar a nossa democracia e fazê-la plena. Você está dizendo, em outras palavras, o que a Marilena Chaui falou.
ela disse que não há debate público de ideias em entes privados. De grande sabedoria. É a nossa sumarizou. filósofa. Quer dizer, em TV Globo, em outros entes privados, eu cito a TV Globo, mas eu quero dizer qualquer uma que seja entidade privada. Não, eles não têm o mesmo objetivo de um órgão público, um órgão de compromisso social, para fazer um debate republicano. Eu tinha um amigo que já é falecido, chamado Evaldo Diniz. Ele escrevia na Jornal do Comércio e na Tribuna da Imprensa. E ele advogava que, de verdade, infelizmente, nós não tínhamos meios de comunicação. Na verdade, era órgão de divulgação e propaganda das grandes empresas. Como quem vai fazer a propaganda de um sabonete ou de uma pasta, né, uma lâmina de barbear. Então, quanto é que quer para a gente fazer o golpe no Brasil? Isso custa quantos bilhões? Então, vamos ratear esse dinheiro aqui para os coronéis da imprensa, que é assim que funciona. Né? Você está me lembrando um texto do Edward Bernays, que foi considerado como o pai da propaganda. Isso na primeira metade do século passado, lá nos Estados Unidos. Esse cidadão é interessante, ele é casado com uma filha do Freud. Ele se radicou lá nos Estados Unidos, foi bastante conhecido nos Estados Unidos, e ele começou a pensar em propaganda, né? É lembrado até que um fato que ele fez com muito sucesso foi que as mulheres estavam querendo igualdade de condições junto à sociedade, né? Mesmo tratamento que era dado aos homens ser dado às mulheres. E ele levou para elas, para o movimento feminista da época, levou que elas deveriam reivindicar poder fumar em público, porque até então elas podiam fumar escondido. Então foi um tal de mulher fumar em público e ele ganhava dinheiro das empresas de cigarro, porque estava promovendo uma propaganda gratuita para as empresas de cigarro, né? Pois esse Eduardo Bernays, ele num momento assim de bastante honestidade, ele disse que quem governa a sociedade não são os mandatários que são eleitos, etc. São as pessoas que estão por trás, mexendo os cordões e fazendo com que os políticos tomem posições, e, enfim, e também que a sociedade passe a adotar determinadas posições que eventualmente são de pouco interesse para elas, ou então sejam malefícios para ela. E nós somos controlados por mãos invisíveis, no fundo ele quis dizer isso. Interessante, né? Ou seja, muitas vezes a gente está defendendo aí o fora Dilma ou um slogan qualquer, pensa que é a nossa opinião, mas está incluído, embutido, é uma hipnose coletiva, né? Ô, Paulo Metri, você é um eterno militante, sobretudo das causas populares, nacionalistas, sociais. Você, inclusive, trabalhou com Saturnino Braga. Vou até pedir um favor a você de trazermos Saturnino Braga aqui para uma entrevista na nossa TV comunitária. Eu tenho certeza que ele virá com o máximo prazer. Grande senador e também um grande brigadeiro, que é seu amigo também, que é o Ferola. E falando em brigadeiro, nós temos um outro oficial-general que eu fiquei muito feliz de saber que esse homem finalmente conseguiu um habeas corpus, né? Que é o Almirante Otto. Almirante Otto lembra até aquele engenheiro que criou o ciclo Otto, né? Da motores a diesel, né? E é um cientista brasileiro com mais de 77 anos, que estava praticamente com prisão perpétua, um processo fulminante, né? E você trabalha também na área da energia nuclear. Como é que está a construção do nosso submarino
E você tem notícia se o almirante Otto já está em liberdade, alguma coisa assim? Você fez várias perguntas simultaneamente. Bom, mas vamos lá, é um prazer responder o que eu souber. O almirante Otto, para mim, ele é um herói nacional. É uma pessoa em que eu até me emociono falar. É uma pessoa que nós deveríamos ter reverência ao mencionar. Ele muito jovem, vou contar uma pequena história, tá? Ele muito jovem foi chamado pelo superior dele, da Marinha, e dito assim, você vai para os Estados Unidos fazer um mestrado e quando você voltar, você tem que estar apto para gerenciar um programa de enriquecimento isotópico de urânio. Procure se formar nesse sistema para poder ajudar a Marinha quando voltar. Ele foi para o MIT, Massachusetts Institute of Technology, e pegou o mestrado, depois o PhD, não na área de enriquecimento isotópico, mas na área de energia nuclear, e chegou no Brasil, formou uma equipe com pessoas da Marinha e também do INPEI, um Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que pertence à USP, no estado de São Paulo, e coordenando essa equipe, ele conseguiu desenvolver a tecnologia, quer dizer, uma das tecnologias existentes no mundo para enriquecimento isotópico, que é a tecnologia da ultracentrifugação. Aliás, é a mais difundida, né? Existem outras tecnologias de fusão, agora eu não me recordo o nome, e existe a jato centrífugo também. Bem, mas o importante é que ele desenvolveu a ultracentrifugação com uma eficiência muito grande, comparativamente com outras ultracentrífugas que foram desenvolvidas no mundo, que existentes no mundo. Então, o Brasil entrou no clube de 6 países que detêm o enriquecimento isotópico. 6 países no mundo detêm o enriquecimento isotópico e o Brasil detém graças à equipe montada, né? É um trabalho de equipe, mas coordenado pelo almirante Otto. E para poder ter essa tecnologia, ele teve que comprar, isso hoje em dia pode-se falar abertamente, ele teve que comprar certos materiais ou encomendar serviços que estavam na lista negra do governo americano. Ninguém poderia vender para o Brasil e para alguns outros países do mundo essas tecnologias, esses materiais, esses serviços, porque sabia-se que esses materiais e serviços poderiam ser usados em ultracentrífugos. Mas existe um mercado negro desses serviços, materiais. E ele foi obrigado a usar. Que o Brasil precisava ter? Precisava. Para que serve o enriquecimento isotópico? Isso é importante. O enriquecimento isotópico não é só para ser usado no reator nuclear, não. É também para ser usado no reator nuclear, gerar energia elétrica. Mas com um teor de enriquecimento um pouquinho maior, de 20%, você fabrica o elemento combustível que vai ser colocado dentro do reator compacto do submarino de propulsão nuclear. Isso significa que o Brasil tem possibilidade de ter um equipamento bélico de dissuasão, que o Brasil não é um país agressor, ele é um país que ele quer somente ter esse submarino de propulsão nuclear para defesa da pátria, defesa de das nossas costas, outro país do pré-sal, agressor, por exemplo. Do pré-sal, exatamente, e de tantos outros minerais e riquezas que existem no subsolo marinho. Então, a ultracentrifugação é importante para isso. Por isso que a Marinha se preocupou em ter a ultracentrifugação.
E não podia se ficar dependente de proibições do governo americano de compras de certos materiais. Olha só. Então, nesse contexto, é que ninguém vende em mercado negro para freira. Tá? Nesse contexto, pegaram o almirante Otton para quê? Para tolher o crescimento da Marinha, para tolher a possibilidade da Marinha brasileira ter um instrumento de defesa tão valioso quanto o submarino de propulsão nuclear. Fantástico. Quer dizer, não quiseram atingir o almirante Otton, não. Ele é uma pessoa de bem. Quiseram atingir a Marinha brasileira, a pátria brasileira. Quiseram que o Brasil se colocasse como um país inferior, não tendo a possibilidade de ter um submarino nuclear para defender suas riquezas. É isso que quiseram. Ao prendê-lo, quiseram fazer isso. E foi um processo fulminante, um rito praticamente sumário, prende e condena logo, porque eu já ouvi falar que um submarino atômico, ele seria um reator móvel, que você pode socorrer, digamos que Fortaleza tenha uma pane qualquer lá, você teria talvez capacidade de religar. Isso o Fernando Gutmann conversando comigo, isso aí são possibilidades. Não, ele gera, o reator compacto do submarino gera energia elétrica, mas utilizá-lo em caráter de emergência para suprir energia elétrica de uma região, com sinceridade, eu nunca tinha ouvido falar. Agora, o que importa aí é que o almirante Otton estava sendo injustiçado e agora foi feita uma correção. Parece que lembraram que é porque ele está com uma doença e que precisaria estar em casa, etc. Eu não sei se há confirmação disso, se houver confirmação é uma tristeza, mas o importante é que foi recuperada a justiça, né? Digamos assim. Foi feito, sim. Mas, Paulo Metri, depois eu queria falar um pouquinho você sobre... hoje está na presidência do CREA. Isso. Né? O que significa CREA e como está o seminário que ele está promovendo aí de energia, soberania nacional? Fala um pouquinho disso aí para a gente. A questão é... O CREA é o nosso Conselho Regional de Engenheiros e Agrônomos, mas que não congrega só engenheiro e agrônomo, congrega bem umas 10 a 12 profissões. Meteorologistas também estão, são os geólogos, geógrafos, engenheiro agrícola, engenheiro florestal, enfim, são mais profissões do que essas duas só. Também, se fosse botar uma letra de cada uma dessas profissões, ia ficar uma sigla imensa. Né? Pois bem, o CREA, ele defende a sociedade dos profissionais charlatões. Né? Primeiro, falando de uma forma bem clara para o professor, eu poderia falar da defesa da profissão, etc., mas para sumarizar, evitar que tenham pessoas não treinadas, não formadas, que venham a querer entrar no mercado que seria desses profissionais. Esse é basicamente... Que seria um exercício ilegal de profissão, né? Exato. Sim, entendi. Agora, o CREA, com isso, ele tem uma possibilidade de uma tributação, que são as artes, né? Além das contribuições anuais que os registrados fazem, que permitem alguma receita para o CREA. E, com isso, todos os órgãos que têm alguma receita, e ele tem uma característica, eu esqueci de falar, que é o seguinte: o presidente dele é eleito diretamente pelos associados, né, porque ele está registrado no conselho. Então, há uma procura grande de técnicos para terem cargos eletivos no CREA. Né?
É claro, é muito melhor você gerenciar um órgão que tenha alguma receita garantida do que um órgão que está em situação um pouco deficitária. E com isso vai ter eleição agora disputada, como sempre, e tem excelentes candidatos, e o que eu conclamo aos eleitores eventuais que estão nos ouvindo é que eles pesquisem bem quais os que vão fazer, quais os candidatos que vão fazer o melhor para o conjunto de engenheiros e as demais profissões citadas. Ou seja, pesquisem bem para ter uma votação consciente, né? Que, aliás, e o essa programa de recomendação cada um é para o brasileiro de uma forma geral, né? Que votem bem. Porque, veja só, uma entidade dessa, do Rio de Janeiro, nós temos mais de 100 mil técnicos registrados, né? Ela inclui também os técnicos de nível médio da área tecnológica. Mais de 100 mil votam em torno de 5%. 5% elege o representante de 100 mil. Verdade. Ninguém pode dizer que é representativo dessa forma. Com certeza. É o representativo, mas não tão bom, não tão representativo. Bem, e eu estou numa batalha para que essa votação tenha grande aceitação, que muitos engenheiros e profissões afins vão lá votar e que tenha sucesso. Agora, Paulo, está havendo, que começou quarta-feira passada, você pode até declinar o dia exato que começou, um seminário, né, de assuntos estratégicos, eu diria também de alto interesse popular e nacional. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse seminário que está rolando lá, parece que é às quartas-feiras. Quarta-feira. Foi ontem. Foi excelente. Ontem nós tivemos as intervenções do Luiz Pinguelli Rosa, o bem conhecido professor da COP, e também do professor Ronaldo Bicalho, que é do Instituto de Economia. Ele é engenheiro também, só que com pós-graduação, com doutorado em Economia. E os dois deram 2 aulas muito lúcidos, foi muito interessante. Qual foi o tema? Era sobre o setor elétrico. O título estava Privatização da Eletrobras, mas falou-se do setor elétrico de uma forma geral. Seria impossível nesse tempo aqui resumir o que Entendi. Não é possível resumir. Mas, eu vou ver se colocam, se lhe entregam, não sei se isso é possível, se lhe entregam um DVD do evento, eventualmente colocar só as palestras, não precisa entrar nas perguntas. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Você pode nos dizer exatamente qual é o horário, o endereço da próxima quarta-feira, né? Diego, eu só queria lembrar também que teve a participação do vice-presidente do Clube de Engenharia ontem, na rede, no setor elétrico, na palestra do setor elétrico, teve a participação do vice-presidente, que é o Sebastião Soares. Perdoe. Agora, esses eventos são gratuitos, abertos ao público em geral, são sempre às 5 horas e, seguindo a tradição do eminente Barbosa Lima Sobrinho, nós cantamos o hino nacional de início e depois é que nós vamos para o evento propriamente dito. Se bem que o hino nacional faz parte do evento, né? Mas eu quero dizer, porque muita gente diz, mas 5 horas é um pouco cedo, eu estou saindo do trabalho às 5 horas. Não, se você chegar às 5h30, ainda vai estar no início. E o próximo vai ser dia 25 de outubro. Rua e número? Rua Buenos Aires, 40, 5º andar. É o auditório maior do CREA. Do CREA. Sei. Buenos Aires 40 é o prédio do CREA. O CREA está trazendo, pelo seu intermédio nesse instante,
um manifesto sobre a abertura do mercado para técnicos estrangeiros. Você trouxe aí. A gente pode ler aqui para fazer um alerta à nação, que isso é mais claro, claro. Eu até agradeço, né? Esse manifesto ele foi gerado inicialmente no Clube de Engenharia, né? Mas já tem adesão, o CREA do Rio de Janeiro já aderiu, e outras entidades também do Rio, além de outros CREAs do Brasil também estarem aderindo, de Minas Gerais, parece, Minas Gerais e Rio Grande do Sul já aderiram, se não me falha a memória. As entidades representativas da engenharia abaixo-assinadas vêm a público protestar contra o intento do governo federal anunciado pelo jornal Folha de São Paulo de hoje, isso é datado de 16 de outubro, portanto recente, há 3 dias atrás, ao enviar ao Congresso Nacional o projeto de lei que abre indiscriminadamente o mercado brasileiro a profissionais e empresas de engenharia estrangeiras. É o cúmulo, né? Está se abrindo o nosso mercado totalmente a empresas estrangeiras, a profissionais estrangeiros. A engenharia brasileira, ao longo das últimas décadas, credenciou-se como uma das mais qualificadas do mundo. Além de contribuir decisivamente para o nosso desenvolvimento, está presente hoje em mais de 40 países, o que, além de gerar empregos e divisas, alavanca a exportação de produtos industriais brasileiros. Não tememos a competição, não somos xenófobos. Não podemos, entretanto, permanecer silentes diante do sistemático processo de desmonte da nossa engenharia em curso, a pretexto do combate à corrupção de alguns, o que nos une a todos, destrói-se a capacidade gerencial e tecnológica acumulada nas últimas décadas, levando ao desmonte de empresas e à irreparável perda de empregos. Hoje, há mais de 50 mil engenheiros e centenas de milhares de técnicos desempregados. Amanhã, caso se implemente a proposta do governo federal, será irreversível o desmonte da engenharia brasileira, com o que não podemos concordar. Brasília, 16 de outubro de 2017. Então, está lido aí, o telespectador, um manifesto que o CREA do Rio de Janeiro subscreve com outros, alertando mais um ato assim lesivo aos interesses nacionais e ao povo brasileiro por parte do governo Temer, que eu não hesito em assim achar um governo, na verdade, golpista, que não foi eleito com esse programa. O programa dele, junto com o Partido dos Trabalhadores, era pelo contrário, de preservar o nosso patrimônio público, não existe pátria sem patrimônio. E eu queria, Paulo Beto, que você falasse como está se situando a comunidade da área de engenharia, não só o CREA, você falou do Clube de Engenharia, o SENGE, o FITESE também, né? FICENGE, né? E também a nossa AEPET, como é que está essa unidade aí para fazer frente? Eu acho que mais do que nunca nós precisamos de unidade e humildade, ao mesmo tempo, altivez para barrar esse projeto. A única virtude dessa proposta do Temer é que ela une todas as entidades. As entidades podem ter algumas divergências pontuais, mas quando chega numa hora dessa, de uma agressividade imensa como irracionalidade, se nós estamos do lado da sociedade brasileira, para nós é fácil defendermos os nossos interesses nesse momento, porque nós estamos defendendo o interesse da sociedade como um todo. Você acha que vão chegar empresas de engenharia aqui com conhecimento do mercado brasileiro, das condições brasileiras, que vão oferecer serviços a preços mais baixos do que as empresas brasileiras, que já dominam o conhecimento local? É difícil. Então, nós estamos ao lado da sociedade nesse... E quando a empresa é estrangeira,
a sua estratégia, o seu plano de negócio não passa pelos objetivos nacionais, evidentemente. E o lucro fica onde? Será que eles transferem tecnologia para a gente? Você tocou em todos os pontos-chave. Ela redireciona o lucro para fora, né? Ela especifica materiais, equipamentos e serviços adicionais que tenham que ser feitos, ela especifica para atender o industrial estrangeiro, a prestadora de serviço estrangeiro. Você sabe que numa especificação de ordem de compra, de contratação, é que você tendencia para a empresa A, B ou C. Você diz certas condicionantes necessárias para o bem, por exemplo, que só uma ou outra empresa tem. E com isso fica amarrado onde você vai poder comprar depois. Então, a empresa de engenharia, ela é muito importante, a contratação dela, pelas suas especificações que serão feitas no processo da engenharia. E contratar a empresa de engenharia brasileira é importante por causa disso, porque ela vai especificar para o mercado brasileiro. Ou seja, é uma total desvinculação para não dizer outra coisa, insensatez. Com a sociedade, com a nossa sociedade. O governo Temer me lembra assim um preposto da CIA colocado aqui, muito bem planejado, para satisfazer interesses externos, não é nossos interesses. Todas as medidas que são tomadas beneficiam ou grupos capitalistas fortes brasileiros, nesse caso ele satisfaz um grupo, mas que também prejudica a sociedade, ou grupos externos. Você pode ver, plano de saúde, são os grupos internos, mas bem fortes, ligados a banco. Os bancos são beneficiados, os ruralistas recebem por exemplo, centenas de agências da Caixa Econômica Federal, que é um banco público, e centenas de agências do Banco do Brasil estão aí fechando, né, propositadamente. E eu peço a você relembrar como é que está a luta contra a privatização da nossa Eletrobras, setor elétrico. Olha, tem horas que a gente, de certa forma, fica feliz, né? Por exemplo, eu tive a notícia que os governadores do Nordeste fecharam contra a privatização da Chesf. Já é um ganho. Claro. A Chesf é uma das subsidiárias da Eletrobras. Chesf, Eletronorte, Furnas e Eletrosul, se não me falha a memória. Então, você já tem esse grupo de governadores sendo contra a privatização de uma área da Eletrobras, já é um avanço. Por quê? Por que eles são contra? Uma razão muito simples. A Chesf tem grandes obras de cunho social que ajudam os estados que eles governam. Porque você, quando você constrói uma barragem para geração de energia elétrica, você está também regularizando rios, você está, de certa forma, contendo a água que iria esvair, ia ir para o mar, né? E há necessidade dessa água ser mantida para épocas de muita seca, ela servir de abastecimento de água para populações da região, para irrigação. Os rios, a água dos rios, melhor dizendo, a água dos rios servem para alimentação humana, alimentação animal, irrigação, piscicultura, turismo, navegabilidade. A própria formação de chuvas também, né? Então, você acha que você entrega, serve até para a geração elétrica, é uma das possibilidades que você tem com o rio.
de utilização do rio. Você acha que você entrega a geração elétrica para um ente privado e esse ente privado vai ter o compromisso de não passar a água pela turbina porque perdendo dinheiro, porque o interesse dele é passar água pela turbina e vender energia elétrica. Mas ele não vai passar porque ele sabe que precisa daquela água para abastecer uma cidade que está vindo um período de seca e precisa aquela água estar reservada para abastecimento humano. Não vamos e convenhamos, não queiram nos enganar, não vai acontecer esse desprendimento, não. Aí viram e dizem, nessa hora do debate, viram e dizem assim, não, mas a Agência Nacional das Águas é que tem que se preocupar com isso. Ela vai forçar para que não haja geração desnecessária, comprometida, né? Não, a Agência Nacional da Água é uma das demais fracassos existentes desse governo neoliberal. E as agências servem somente para dizer para a sociedade, para dar a impressão para a sociedade que se está preocupada com ela, a sociedade, quando não está. Nós temos a maior tarifa de celulares do mundo. Por quê? Porque a Anatel não faz nada. A Anatel não cumpre o seu papel de garantir tarifas mais baixas. Nós temos tarifa de energia elétrica também altíssima. A ANEEL, o que está fazendo? Não protege o consumidor. A ANP entrega blocos de petróleo riquíssimos a preço de banana. Desculpe a expressão, mas é isso. É que causa revolta essa desvinculação com a sociedade. Então, a Agência Nacional da Água não vai ser diferente, vai permitir que... Paulo, falando em água, eu quero beber um pouco da sua sabedoria. Eu pensei que era beber água. Há quem diga que o nosso sistema de distribuição é padrão. Nem os americanos, os Estados Unidos, têm um sistema tão importante, tão bem bolado, que uma região socorre outra. Como é que é isso mesmo? Não, é que nós temos um Brasil. O Brasil é imenso, né? Começa daí, é imenso. Se bem que os Estados Unidos, né, também é imenso, mas fez-se uma rede elétrica enorme. E essa rede comunica regiões que têm diferentes curvas de pluviometria. Ou seja, uma região, quando está na época da seca, a outra está chovendo muito. Nós temos... Isso é a minha lembrança. Então, realmente é uma situação atípica que você lembrou bem, mas você falou dos Estados Unidos, foi bom você falar dos Estados Unidos. Vocês sabiam, caro espectador, que os Estados Unidos têm estatais no setor de engenharia elétrica? A TVA, a Tennessee Valley Association. Exatamente. Presidente Roosevelt. São hidrelétricas estatais. O estatal é bom, tanto é bom que os países desenvolvidos... Aliás, a França, 75% da energia gerada é de origem nuclear e pertence a quem? As nucleoelétricas lá? Pertence à EDF. Électricité de France, que é uma estatal. Aliás, me contaram ontem que o Mendoncinha, nosso ministro das Minas e Energia, num programa de televisão, no Roda Viva, demonstrou total desconhecimento, falou que a EDF era privada. Como é que o ministro das Minas e Energia não sabe que a EDF é uma empresa estatal, ele estava fazendo o discurso que precisava privatizar, porque a privatização iria haver competição, privatização é que era bom. Aí disseram para ele, não, mas na França é estatal e é uma das tarifas mais baixas, etc. Aí ele virou assim, como na França é estatal? A EDF é privada. Está muito mal formado esse gabinete, além de tudo, né? São pessoas incompetentes, pelo visto, né, por esse... Paulo Metri, a próxima quarta-feira,
que seguirá o seminário, terá continuidade, e parece que o tema vai ser Petrobras, né? Como é que estão as investidas hoje das multinacionais, da chamada dos entreguistas, os empedernidos, as novas edições de Roberto Campos e Bulhões de Carvalho, com relação ao nosso petróleo? O Pedro Parente, o ministro do apagão que está lá na Petrobras. Olha, com relação a isso, eu acho que talvez valha o aconselhamento que o Serra deu em determinada época, só que ele deu para o outro lado. Alguém falou para ele, se eu não me engano, uma senhora que trabalhava na Chevron, falou para ele, mas os nacionalistas estão fazendo uma legislação, era contrato de partilha, na época do contrato de partilha, estão fazendo uma legislação que é muito protetora, a Petrobras vai ter benefícios, as empresas estrangeiras vão estar prejudicadas. Aí ele virou-se e disse assim, não, deixa eles fazerem o que eles quiserem, que quando a gente tomar o poder, ele tinha pretensão de vir a ser presidente, quando a gente tomar o poder, a gente muda tudo. Então, eu acho que essas palavras podem ser utilizadas. Vamos ganhar a eleição em 2018 e vamos revogar tudo isso, porque foi um governo não representativo da sociedade brasileira que tomou posições em nome da sociedade, à revelia dela, para prejudicá-la. Isso não sou eu, não, isso é Roberto Requião. Roberto Requião disse que vamos reformular tudo isso. Aliás, Ciro Gomes também, né? Ciro Gomes recentemente disse que, se eleito, irá revogar tudo que foi feito. E o setor de petróleo é o pior caso. Estão entregando, estão fazendo atos lesivos para a pátria, estão comprometendo a sociedade brasileira para os próximos 50, 100 anos. O seu tataraneto ainda vai perder devido a ações que estão sendo tomadas agora, mas nós temos que ganhar a eleição em 2018 para podermos reverter essa entrega absurda, desnecessária. O Brasil pode ser um país grande e que trata bem a sua sociedade. O Paulo Metti, nós estamos sendo levados ao ar também em função dos trabalhos aqui do nosso querido cinegrafista, editor, diretor, que é o Max Figueiredo, a quem a gente agradece aí, está sempre ali cuidando do bom enquadramento, da imagem. Que não aparece, né? Mas nos nossos corações ele está eternizado. Precisava um dia você vir aqui para frente. É mesmo, não faltará essa oportunidade. A gente, qualquer hora, ele não vai escapar, não. Mas o Metti, eu estou curioso sobre a mesa de quarta-feira. Você se lembra de quem serão os debatedores? Você mesmo Guilherme Estrela, geólogo Guilherme Grande. Estrela. Foi quem exatamente perfurou o primeiro campo do pré-sal sob a sua... É um outro herói nacional. Eu ainda vou escrever um livro sobre os heróis nacionais, os verdadeiros heróis nacionais, né? Aqueles que a sociedade não sabe, mas eles se dedicam a ela, a sociedade. Me perdoe um pouco atropelar, mas você não acha um cidadão que está lá em Manguinhos fazendo pesquisa com relação ao vírus da Zika ou da chikungunya, que causa anencefalia, que causa problemas diversos para a sociedade, e esse cidadão consegue conquistas de grande impacto. Mas vamos ao seu tema específico, a sua resposta específica. Guilherme Estrela é um geólogo que fez o fulo precursor, gastou 260 milhões de dólares para provar que existia petróleo debaixo da camada de sal. Era um modelo... E que era viável, né, essa tecnologia? Dentro da cabeça dos geólogos da Petrobras. Ele liderou um grupo, a bem da verdade. Claro. Mas, e que a Shell não tinha acreditado. A Shell tinha perfurado, encontrou a camada de sal, parou.
e disse: aqui não tem petróleo, vamos devolver esse bloco para a ANP. Aí a Petrobras pegou o bloco de volta e furou, e teve a competência do Estrela para dizer: não, vamos até lá, vamos furar a camada de sal. E encontrou petróleo, encontrou pré-sal, e pré-sal está aí, uma riqueza que está sendo entregue pelo Pedro Parente, esse americano que nasceu no Brasil. Deve ter sido um projeto da CIA, né? Botar um americano, uma cabeça americana dentro de um corpo nascido no Brasil, e está entregando tudo, entregando tudo. Ele se vangloria de ser o maior entreguista. Eu não entendo. Me fala um pouquinho do Roberto Requião, que foi lançada à Frente de Soberania Nacional Parlamentar, né? Como é que foi esse trabalho, essa noite? Requião é um lutador. Eu sou fã dele, eu não posso falar porque eu estaria sendo tendencioso, mas a verdade é que ele seria um excelente presidente da República, além de outros, né? Tem outros também que seriam bons, mas Requião seria um excelente. Nunca será, porque o partido dele nunca vai dar legenda para ele se candidatar a presidente da República, mas se um dia houver sei lá. E voltando à mesa, além de Guilherme Estrela, serão dois? Tem também um representante da ABIMAC, porque a ABIMAC está sofrendo muito com o término... ABIMAC significa... Associação Brasileira da Indústria de Máquinas. Isso. Tecnologia nacional e conteúdo nacional, né, Paulo? Ele está sofrendo muito com o término do conteúdo nacional, que foi uma reivindicação das multinacionais, mas também estranhamente defendida pelo Pedro Parente, e que está quebrando as indústrias brasileiras que foram criadas com muito esforço pela Petrobras em anos anteriores, numa época que era importante beneficiar a sociedade brasileira. Fantástico. E sobre o Clube de Engenharia. Médio, sabe como é que eu te conheci antes mesmo do Modecon? De certa feita eu passava em frente à porta do Clube de Engenharia, estava você com um microfone lá, e você me reconheceu nas passeatas e de outros eventos, e disse: você quer falar? Eu digo: mas não é possível. Isso aqui não é diferente da Rede Globo, qualquer um pode pegar o microfone. Eu aproveitei, fui lá e defendi a reforma agrária, que isso é o país mais mal dividido do mundo. Eu defendi nossas bandeiras, por exemplo, de melhor distribuição de renda, que o Brasil é também um dos piores em termos de distribuição de renda e de riquezas, né? Esses temas todos, a igualdade racial, tudo que tinha. E você não se incomodou de eu falar mais de 5 minutos, né? Já acabou, só pode falar à vontade. E depois a gente ficou sabendo, nesse dia, que o Clube de Engenharia, que tinha você como diretor social, tinha um coral. E eu entrei no coral da Leila, da mestrina, né? Como é que foi esse período seu lá, e hoje como é que está o CREA com o Clube de Engenharia? Está uma parceria? Olha, o clube, eu sou conselheiro do clube desde os anos 80, né? Eu participava no clube desde os anos 70, mas em divisão técnica. Aí fui ser conselheiro no clube. Hoje eu sou conselheiro vitalício. O clube, para mim, é uma entidade muito interessante, principalmente para os jovens, porque é uma escola de política. Há uma tradição lá de que você chega lá, você é conselheiro, você chega no microfone na hora do pinga-fogo, você traz o tema que você quiser e a coloca com o conteúdo político que você quiser colocar. Você eventualmente vai receber alguma crítica, alguma sugestão, mas é extremamente democrático e livre. Agora, o clube, quando se posiciona, através de propostas que são entregues aos conselheiros para o conselho diretor, há muito debate antes do posicionamento, e quando uma proposta é aprovada, ela já está bem sedimentada. E o clube, ele foi criado através de
de um documento que o imperador Dom Pedro II permitiu essa criação. Olha. Foi de 1880. Então, o clube hoje tem 20 mais 137 anos o clube tem. Tá? Então, o clube, nesse período, ele foi abolicionista, ele foi a favor do voto universal, inclusive o voto das mulheres, ele foi a favor da proclamação da República, ele foi a favor da entrada na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Hélio de Almeida, que foi presidente do Clube de Engenharia, foi quem liderou na UNE a campanha nacional para que o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial. Grande figura, né? Que foi ministro da Aviação de João Goulart, né? Foi. Hélio de Almeida. Ele foi presidente do clube depois. Foi, sim. Enfim, tem posições muito nacionalistas e muito comprometidas com a sociedade brasileira. Nesses anos que eu estou lá, de 1980 até hoje, são 37 anos, eu tenho presenciado grandes posições do... Por exemplo, um outro herói nacional, nós já falamos de dois aqui, o Otto e o Guilherme Estrela, né? Um terceiro herói nacional que foi reverenciado no Clube de Engenharia é o capitão Sérgio Macaco. O capitão Sérgio Macaco poupou a vida de, no mínimo, 10 mil brasileiros, cariocas. Aqueles que iriam estar próximo do gasoduto, do depósito de gás ali próximo da que eu rodoviária. explodir ao longo do percurso por onde ele passasse. E depois iriam colocar a culpa em quem? Nos comunistas. Nos comunistas, nos subversivos. Ele trocou a carreira vitoriosa que seria, toda cheia de glória, na aeronáutica, pela vida de 10 mil pessoas, 10 mil brasileiros. Esse homem tem que ser lembrado, pelo menos, pelos fluminenses cariocas. Ô Paulo, você tem mais 3 minutos para falar ao nosso telespectador o que fazer para unir o povo brasileiro no sentido de defender seus interesses, que estudos fazer e que tipo de ação tomar? Olha, eu tenho me pensado muito nesse tema e eu tenho chegado à conclusão, eu vou ser realista, né? Não sei se são palavras que deveriam ser citadas, mas eu sou basicamente honesto, por princípio. A verdade é que nós temos um parlamento que não representa o povo, que busca enganar o povo. Nós temos uma mídia que defende interesses do capital e defende interesses estrangeiros. Nós temos um judiciário, que essa foi a grande novidade recente e triste para mim, um judiciário que às vezes cumpre o seu papel de fazer justiça, mas que às vezes não cumpre. Essa é a triste notícia. Provou que possivelmente também tem influência externa, ou influência do capital, ou influência somente de poder político, pela luta pelo poder político. Eu ainda não consigo identificar corretamente porquê, mas tem medidas que são tomadas pelo poder judiciário que eu as acho muito estranho. Enfim, nesse quadro, você recomendar esperança para o povo, eu recomendo muito a rua. Vão para a rua, vão gritar na rua, vão mostrar sua insatisfação na rua. É a única maneira de vocês hoje passarem a ter um futuro melhor, e para seus filhos e para seus netos. Não vão atrás de que a mídia vai mostrar a verdade, e a verdade o brasileiro vai entender a verdade, vai votar melhor. Não, a mídia não vai mostrar a verdade. A mídia é corrupta. A mídia não atende o seu cunho social, com exceção de mídias descomprometidas, que nós estamos aqui. Alternativa, né? Bem, eu poderia só mais um segundo? Claro.
é que quando abriram a caixa de Pandora, saíram todos os males, né? Você já sabe dessa história. A esperança ficou lá dentro. Então, tem pessoas que usam a esperança ainda, mas a esperança, ela traz a desesperança depois. Então, é melhor que você deixe a esperança lá na caixa de Pandora e esqueça a esperança. Lembra um pouco o Goethe no Portal do Inferno, né? Deixa aqui todas as suas esperanças ao entrar. Fantástico, Paulo. Paulo, a TV comunitária do Rio de Janeiro, o Núcleo Educação e Cultura, agradece a sua participação, quer te convidar para mais vezes. Traga aqui o Saturnino Braga, vê se você consegue com o nosso querido Brigadeiro Ferola também. Ele mora em São Paulo. Ele mora em São Paulo, eu sei. E quando o Almirante Otto puder sair também, aqui nós estamos para recebê-lo de coração, de alma e de pensamento aqui, aberto para ele. Muito obrigado, Paulo. E aqui obrigado a vocês. A casa é sua, viu? Você é fundador. Obrigado. Muito obrigado.